Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso Cinderela no Divã e também ao nosso canal alternativo, nosso canal secundário, doutora Sabrina Ferrari. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. A gente está trazendo aqui para vocês esses dois casos dessas duas superestrelas de Hollywood que estão horrorizando o mundo e deixando o cabelo da gente de pé. Gente, o que é que anda acontecendo? Você sabe o que anda acontecendo? É que hoje em dia as pessoas estão denunciando, as pessoas estão falando e as coisas não estão sendo mais jogadas para debaixo do tapete e as pessoas não estão mais se calando porque estão recebendo dinheiro. É isso que está acontecendo. Então, cada dia mais a gente se surpreende com esses detalhes assim horríveis, chocantes, assustadores, na verdade, desses dois casos de hoje. Eu acho que são casos assustadores, está quase parecendo caso de filme de terror. Mas em primeiro lugar, meus queridos, eu queria dizer umas palavrinhas para vocês. Recentemente, a minha família perdeu uma pessoa muito jovem, muito querida, muito amada, e essa perda foi um baque. E para todos nós foi uma partida muito precoce, né, na nossa forma de enxergar a vida. Tem dia que eu tô muito bem, tem dia que eu não tô tão bem assim. Tem que agradecer cada segundo que a gente tá aqui, tá vivo e tá bem. Então vamos lá? Vamos falar desses dois caras que estão dando pano pra manga, gente. Vamos falar primeiro aqui do Ezra Miller, que é um cara de 29 anos, que é o The Flash. O cara que foi um sucesso desde o primeiro filme dele, pela sua intensidade em atuar, na forma como ele atua. Hoje ele está assustando as pessoas pela mesma intensidade, porque ele parece que agora todo mês ele vai preso por alguma coisa. Então eu gostaria de trazer aqui para vocês umas red flags, umas bandeiras vermelhas que passaram despercebidas nesses anos do Ezra Miller, em que ele se tornou um queridinho de Hollywood. Ele me assustou quando ele fez aquele personagem, o Kevin, do Precisamos Falar sobre Kevin. Inclusive, ele não só me assustou, não, ele assustou, inclusive, amigos, né? Ele dá uma entrevista onde ele fala que os amigos dele se assustaram com a atuação dele, o que, ao mesmo tempo, consolidou ele como um excelente ator, mas deixou algumas pessoas que o conheciam mais intimamente de cabelo em pé. Porque, gente, parecia que ele não estava atuando, né? E, sinceramente, pelo que a gente anda vendo dele, eu acho que naquele filme ele estava simplesmente se comportando como ele é, sem ter que fingir, sem ter que usar máscaras sociais, porque é isso que os psicopatas fazem. Os psicopatas, eles aprendem, eu já falei isso para vocês aqui várias vezes, a mimetizar expressões faciais de alegria, expressões faciais de tristeza, expressões faciais de empatia. E parece que naquele filme ele estava livre para não ter que mimetizar ninguém, porque ele representava um psicopata, e eu acho que sim, eu acho que ele tem um pé e 9 na psicopatia, tá? Então, naquele filme, ele está simplesmente assustador. A primeira coisa uma das primeiras red flags, bandeiras vermelhas que o Ezra Miller apresentou foi quando ele foi pego com 20 gramas de substâncias, graminhas, vocês me entendem, ilícitas, né? Que não podia estar andando com 20 gramas, ele estava andando. E ele deu uma entrevista para uma revista americana, norte-americana, falando que era bobagem, que aquilo ali era uma coisa que abria a cabeça dele para maiores contemplações, alguma coisa nesse sentido. Depois o Ezra foi flagrado estrangulando uma fã, gente, na Islândia. Eles estavam lá numa promoção de um filme, alguma coisa assim. Uma fã brincou com ele sobre, eu vou brigar, então vou brigar com você, uma coisa assim.
Ele muito rápido pegou essa fã pelo pescoço e jogou essa moça no chão. E foi um bafafá. O staff do lugar logo pegou o Ezra Miller e tirou ele de lá. Uma outra coisa que aconteceu, que ele foi preso nos Estados Unidos, no Havaí. Ele invadiu uma casa que não que estivesse abandonada, a casa só não tinha ninguém lá. Ele invadiu essa casa e roubou bebidas. Uma outra coisa que aconteceu foi também no Havaí. Ele começou num karaokê, ele começou a xingar uma mulher que estava lá cantando tal coisa e começou a falar barbaridades com ela, tal. Foi preso. Quando ele foi liberado, horas depois, ele chegou no hostel onde ele estava. Ele roubou do casal que era dono do hostel o passaporte da mulher e a carteira do marido dela, pois também ele foi preso porque ele jogou uma cadeira numa outra mulher, cortou a testa dessa mulher. E também foi preso, depois foi liberado. Então, gente, você fica vendo o cara, o comportamento dele não é um comportamento normal. Ele tem 29 anos, né? A gente aprendeu o quê? Que quando é criança a gente chama de transtorno de conduta. Quando se torna adulto é transtorno de personalidade antissocial, ou seja, uma pessoa que é difícil de se ter convívio em sociedade. Por quê? No convívio em sociedade a gente tem regras, né? E a gente tem que obedecer essas regras. Mesmo que a gente não obedeça todas, que a gente infrinja algumas dessas regras, não é tudo que a gente pode fazer. Então, até onde vai um cara que nasceu rico, nasceu milionário, numa família milionária, até onde essas celebridades, até onde eles acham que eles podem agir? Por que eles acham que eles, além de ter tido uma vida de privilégios, de serem privilegiados por estarem onde estão, de terem estudado onde eles quiseram, por ter tudo na mão, eles acham que eles podem fazer isso, invadir a vida dos outros, agarrar os outros pelo pescoço, jogar a cadeira nos outros? O que está precisando de acontecer para esse cara ser de alguma forma enquadrado? Quando ele tinha 23 anos, ele conheceu a Tocata Iron Eye, que é uma nativa norte-americana, a Tocata. O nome dela é Gibson, o nome ocidental, né? Ele conheceu a Tocata aos 12 anos e, segundo os pais dela, ele teve interações que não seriam próprias de um adulto se ter com uma criança de 12 anos. E aí, hoje essa moça tem 18 anos, ela é uma ativista a favor do meio ambiente e ela está com ele, eles estão juntos. Segundo os pais, eles pediram uma ordem restritiva, ele não poderia se aproximar dessa menina. Numa dessas vezes que eles foram visitar a filha na fazenda do Ezra Miller, em Vermont, nos Estados Unidos, a menina estava com o corpo cheio de marcas, todo roxo. Ela estava sem a licença de dirigir, a carteira de motorista, e sem o cartão de crédito e sem o telefone dela. Então, gente, você vê que é o seguinte, essas pessoas, elas não têm limites. O que é preciso o Ezra fazer para que ele seja contido? Até onde eles estão esperando esse cara ir? Porque ele não é um menino mais, ele tem 29 anos, vai fazer 30 anos. E a última coisa que aconteceu, que vocês sabem, é que ele convenceu, não se sabe como, uma mulher de 25 anos a sair do Havaí com ele e ir para a fazenda dele em Vermont, onde ele tem uma coleção de armas, gente. E ele levou essa mulher com 3 filhos pequenos, de 1 ano, 4 anos e 5 anos. A mulher e os 3 filhos estão desaparecidos. Ainda não foram encontrados até o momento de hoje. Ele disse que a mulher foi embora, que ela não ficou lá na fazenda dele. Mas cadê essa mulher? Porque o pai das crianças está procurando os filhos. Ele quer saber onde estão os filhos.
e eles simplesmente desapareceram. Então as pessoas perguntam, né? Eu estava vendo na internet, né? O que está acontecendo com o Ezra Miller? Até onde ele vai? Gente, o que está acontecendo é muito claro. Esse homem, esse rapaz, ele tem sérios problemas de conduta. Ele tem o famoso transtorno de personalidade antissocial, vulgo psicopatia, e ele está escalando a violência dele. Vocês percebem isso? Primeiro foi preso com porte de 20 gramas de plantinha. Depois atacou uma fã pelo pescoço. Depois ele beijou um outro várias vezes na boca. Um fã que perguntou como que era o hálito do The Flash. Ele agarrou o cara e beijou ele várias vezes na boca. Depois ele atira uma cadeira numa pessoa. E principalmente a violência dele se mostra mais forte contra as mulheres. O que ele está fazendo com a tocada Iron Eyes, a gente não tem ideia. E o que ele fez ou deixou de fazer com essa mulher, com os 3 filhos, as 3 crianças, a gente também não tem ideia. São acusações muito sérias. Então eles estão perguntando, será que o Ezra Miller vai conseguir acabar com o mundo dos super-heróis? A verdade, né, gente? Eu acho que o personagem dele ele já acabou, né? A não ser que coloquem outro ator ali. Mas que esse cara tem sérios problemas de conduta, um transtorno antissocial, uma psicopatia. E ele está só escalando a violência dele. Até onde ele vai, a gente não sabe. O segundo caso que eu gostaria de trazer aqui para vocês é do Armie Hammer. Também um astro de Hollywood, também nascido em berço de ouro. A família Hammer, nos Estados Unidos, é uma família bilionária. E depois que as alegações de canibalismo, de assédio e de outras coisas contra o Armie Hammer surgiram na mídia, o pai dele simplesmente cortou a mesada dele e ele está trabalhando como agente imobiliário nas Ilhas Caimã. Quais foram essas alegações? O Armie Hammer foi casado com a Elizabeth Chambers por 10 anos e eles têm 2 crianças. E foi um vídeo muito estranho que pipocou no YouTube, que era o filhinho do Hammer mastigando o dedão do pé dele, gente. Quem é que deixa um filho mastigar o dedão do pé? Bom, eu sei que eles se separaram em 2020 e depois da separação deles começaram a pipocar denúncias de assédio, de violência, de ato não consentido, vocês estão me entendendo? Inclusive de canibalismo. Em janeiro de 2021, um Instagram desconhecido, sem estar mostrando cara de ninguém, começou a vazar mensagens de texto do Hammer para várias mulheres, falando que ele gostava de comer carne de mulher, que ele gostaria de fazer a costela, tirar a costela de uma e fazer... Gente, é tanta coisa pesada e nojenta e assustadora. Você vê um cara que é uma celebridade, era, né, uma celebridade, mas você vê que é completamente sem limite. O canal Discovery Mais 50 vai fazer um documentário sobre a família Hammer. Por quê? A tia do Armie, Casey Hammer, fala que o tataravô do Armie foi um assassino. O bisavô deles também. Existem vários crimes alegadamente para o avô dele e também contra o pai dele. E aí a Casey, que é a tia dele, vai falar tudo nesse documentário. Vai ser um documentário bombástico que a Discovery Plus está fazendo. E não sei quando vai ser solto, liberado esse documentário, mas que vai ser, assim, alguma coisa muito forte vai ser. O caso dele também, gente, vamos pensar, é a mesma coisa ali do Ezra Miller. A gente não sabe, é uma coisa que vem
O do Ezra Miller a gente não sabe as gerações passadas, né? Mas o diagnóstico dele é bem claro. O Armie Hammer, o caso dele vem desde o tataravô. Vocês imaginam quanta coisa escondida, quanta coisa foi jogada ali debaixo do tapete com o dinheiro que essa família tem, com o poder que essa família tem? Então os casos foram sendo jogados para debaixo do tapete por séculos, né? A gente está falando aqui de 4, 5 gerações. Por causa dessa série de alegações de abusos, o Armie desistiu de vários papéis que ele havia sido convidado antes para fazer. E foi lá para as Ilhas Caimã ser agente imobiliário lá. Uma das mulheres, a Courtney Vucekovic, ela disse que ela foi amarrada pelo Armie e eles tiveram relações sem serem consentidas. Ou seja, existe uma palavra para isso, né? Não vamos dizer aqui. Além de várias outras coisas. Outra vítima é a Julia Morrison, que falou que ele queria tirar a costela dela e comer. Segundo essas mulheres, o começo do relacionamento com o Armie era maravilhoso. Ele era sempre muito charmoso, muito atencioso, muito cuidadoso, mandava várias mensagens ao dia. E devagar, gradualmente, ele começou a aumentar ali o limite da influência dele na vida delas. Que é assim que os abusadores agem, né, gente? Eles vão gradualmente, eles não começam o relacionamento dando um pé na porta. Não, eles começam como pessoas maravilhosas, cavalheiros, o príncipe encantado. Uma delas fala que ele falava assim, que ela era perfeita, que ela era a mulher ideal para ele, que ela era tudo que ele sempre quis. Sim, só que aí depois ele estava querendo comer a costela dela, né? Literalmente. Uma delas, ele fez essa mulher se cortar e lambeu ali, gente, o que saiu do corte, né? Aquela coisinha vermelha que você sabe que é o que sai quando a gente corta alguma parte do corpo, né? Só de pensar nisso, gente, desculpa, mas meu estômago... Então, as mensagens dele, numa das mensagens ele fala, eu vou colocar aqui para vocês, numa dessas mensagens ele fala que ele é 100% canibal. Aí a gente fica pensando, o que esse cara já fez na vida? Porque ele fez. Ninguém se torna um psicopata aos 30 e poucos anos de idade, né? A gente já aprendeu que essa pessoa já nasce com transtornos de conduta, né? Até virar um adulto. Quando vira adulto é o transtorno de personalidade antissocial. Então eu fico imaginando o que esse cara já deve ter feito na vida. E outra coisa, por que essa mulher, depois de 10 anos casada com esse homem, quis esse divórcio, né? E mais ainda, gente, essa família, essa árvore genealógica podre desse homem, que começa com o tataravô, fazendo já coisas muito ruins. O primeiro escândalo foi em 1919, vocês imaginam isso? Primeiro escândalo envolvendo a família. Então, gente, a delegacia de Los Angeles ainda está averiguando as acusações, as provas, tudo que eles têm. Ele ainda não foi julgado, ele ainda não foi condenado. Agora, esse documentário vai ser bombástico, porque a tia do Armie conta tudo. O documentário se chama House of Hammers. Eu tô louca para ver. Vamos ver se a gente consegue ver aqui na Nova Zelândia. As acusações contra o Armie Hammer, nojentas, horríveis, como se fosse um filme de terror, movido por um psicopata sem considerações, que eu gostaria de estar trazendo aqui hoje para vocês, porque a gente tem que falar sobre isso. Não são assuntos agradáveis, não são assuntos, né, que a gente tem prazer em falar, mas enquanto a gente não falar, essas coisas vão continuar sendo jogadas para debaixo do tapete, meus queridos. Um beijo grande para vocês, obrigada por terem assistido, um domingo lindo, e para todos os papais, um feliz Dia dos Pais. Um grande beijo para todos vocês. Tchau, tchau.
Fiquem com Deus.